canal, vai lá, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que o YouTube veja que você está gostando do nosso canal, que esses vídeos são importantes para você, amém? E eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa tarde. Eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou meu coração nesta tarde, onde Ele diz assim, em Gênesis 21, 6. E disse Sara, Gênesis 21, 6. Deus me deu motivo para sorrir, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo, amém? A palavra de Deus nos diz que Deus fez promessa a Abraão. Olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu farei de ti uma grande nação. Que promessa, aleluia. Mas toda promessa ela passa pelo teste do tempo. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão saiu da sua casa, do meio da sua parentela. Abraão passou momentos difíceis, desceu ao Egito. E depois a Bíblia vai nos dizer que houve muitos conflitos na casa de Abraão. Aí a gente vê que Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nada daquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a tua vida vai cair por terra. Se você está esperando nele nesta tarde, tenha certeza que ele está trabalhando ao teu favor. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu, saiu. E chegou um momento na sua vida, a Bíblia diz que Abraão estava em sua tenda, né? E o nosso Deus é um Deus que conhece as nossas dores. Nosso Deus é um Deus que conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações. Ele conhece os nossos conflitos. Aleluia. E Ele cuida do nosso psicológico, das nossas emoções. E Ele já está aqui nesta tarde dizendo para você, eu estou cuidando das tuas emoções, eu estou cuidando dos teus psicológicos, eu sei os teus conflitos. Aleluia. O Senhor já está dizendo para você nesta tarde que Ele te conhece, Ele conhece as tuas dificuldades, os teus conflitos. Aleluia. Abraão, ele está num momento difícil ali, né? Nós podemos imaginar nessa situação Abraão já triste por causa do tempo que passava e as coisas não aconteciam. E a Bíblia diz que em um determinado momento, Deus ele fala para Abraão, Abraão, sai para fora da tua tenda. Abraão sai para fora. E quando Abraão chega lá fora da tenda, Deus fala agora, olha para o céu. Conte as estrelas, assim será a tua descendência. Queridos, Deus renova o pacto com Abraão. Naquele momento que Abraão estava se sentindo triste, que Abraão estava se sentindo ali, talvez pensando, Senhor, até quando, né? Até quando, Senhor, tu me deste tudo e eu não tenho, né? Eu não tenho filho, eu não tenho aquilo que eu mais quero, que é um filho. E como fala a palavra de Deus, diz que Ele diz, eu tenho apenas um servo. E se eu morrer, tudo ficará para esse servo. Eu não tenho um descendente. Apresente as tuas dores ao Senhor. Fala a verdade para Ele. Fala para Ele o que você está sentindo, o que você está precisando. Ele te conhece, mas Ele quer ouvir. E a Bíblia diz que Abraão, ele olhou para o céu e Deus falou para ele, conte as estrelas, se é que tu podes contar, e assim será a tua descendência. E Abraão creu, a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado, né? Abraão creu nas promessas do Senhor. E a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça, né? Quando Deus nos promete algo, querido, que nós confiamos naquilo que Ele falou, Deus disse que Ele vai fazer. Nós transferimos essa responsabilidade para Deus. Deus falou, agora já não é mais com Ele. Não é Ele que está querendo fazer. Não é Ele que está dizendo que vai fazer. Sou eu quem vou fazer. Porque Ele confiou em mim. Confia no Senhor, os teus desejos, os teus sonhos, os teus planos. Porque Ele vai cumprir. No tempo certo, no momento certo.
o Senhor vai agir na tua vida, em cima da tua necessidade. Amém? E a Bíblia diz que chegou um tempo que Deus, ele visitou Abraão. Deus visitou a casa de Abraão. E quando ele chegou lá, né, dois anjos em forma de homem, ele chegou ali na casa de Abraão, aqueles anjos em forma de homem. Ele visitou Abraão e ele disse: Sara, tua mulher, ela vai ter um filho no tempo determinado. A Bíblia diz que Sara sorriu, porque Sara sabia que para ela seria impossível. Diante dela estavam todas as impossibilidades. Sara já estava idosa, Sara já era de idade avançada, os costumes das mulheres já haviam cessado. Ela disse: para mim não tem expectativa, é impossível. Sara havia esquecido das promessas de Deus, mas Abraão, ele não esqueceu. E o compromisso de Deus foi com Abraão, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele visitou Sara. Num tempo determinado, Sara teve o filho da promessa. E aí ela disse: Deus me deu motivo para rir. E todos que virem, né, todos que olharem para esse milagre, para esse menino, vão sorrir junto comigo. Ei, eu não sei o que você está esperando nessa tarde. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando nessa tarde, o que você entregou nas mãos do Senhor. Aquilo que o Senhor, ele te prometeu, ele vai cumprir. E creia, em nome de Jesus, que esse é o tempo determinado de Deus cumprir essas palavras na tua vida. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. E Isaac nasceu e Sara teve motivos para sorrir. Sara teve motivos para sorrir. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Deus nos dá motivo para sorrir. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, né? E Sara, chegou o tempo de Sara sorrir. A Bíblia diz que Sara, ela teve Isaac. E Deus, quando ele faz muito mais daquilo que nós pedimos e imaginamos. Sara não somente teve Isaac, mas Sara teve o prazer de amamentar. E, irmãos, olha o que Deus ele faz nas nossas vidas quando nós cremos. Sara, com a idade já avançada, ainda teve o prazer de amamentar o seu filho. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, na vida de Sara. E Abraão foi pai de uma grande nação, porque o nosso Deus é um Deus que faz milagre, um Deus que cumpre promessa, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele promete para mim e para você. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele é aquele que diz e que fala. Aquele que fala, aquele que diz e faz e cumpre o que prometeu. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi pai de uma grande nação, de uma grande descendência. E nós fazemos parte da descendência de Abraão. E é esse Deus que está falando com você aqui nesta tarde. O Deus da descendência, o Deus das gerações, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É Ele que está aqui falando nessa tarde para você. Eu vou te dar motivo para você sorrir. Eu vou cumprir as promessas na tua vida. Eu estou chegando porque tu tens esperado em mim. E a palavra de Deus diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aí você olha para mim e diz: irmã, mas isso é no passado. Deus não abre mais mar, Ele não abre mais vento. Deus não mudou, querido. Deus é o mesmo. Deus ainda continua fazendo o mesmo milagre. Eu quero compartilhar algo aqui com você nessa tarde. Há 18 anos, mais ou menos, atrás, né, eu vendia roupas e eu tinha uma cliente. Eu sabia que ela havia se casado, mas ela não tinha filhos. E um dia ela chegou aqui em casa para acertar uma conta. E eu perguntei para ela: cadê o seu filho? Cadê o seu bebê? E ela me disse: eu não tenho, eu não posso. Eu disse para ela: quem falou? E o Senhor ministrou no meu coração naquela tarde: profetiza que ela vai ser irmã, que ela vai ter um filho. Eu disse a ela: quem falou?
que você não vai ter um filho. E ela me disse, o médico, eu disse para ela, mas Deus disse que você vai ter. E não foi 1 ano, nem 2 anos, foi questão de mês. Aquela irmã já estava grávida. E hoje ela não tem nem só um filho, mas acho que 2 ou 3 filhos. E é assim que Deus ele faz em nossas vidas. Muito mais do que aquilo que nós pedimos e imaginamos. Então, nesta tarde, receba o teu milagre, receba a tua vitória.